Olá, irmãos, amigos, servos do Deus Altíssimo Jeová e fãs aqui do canal Acorda e Desperta. Uma pergunta, irmãos e amigos: Jesus teve ou não teve irmãos? Bom, vamos falar aqui sobre mitos sobre os irmãos de Jesus. Para apoiar a ideia de que Maria permaneceu virgem a vida inteira, alguns tentam dar outros significados para o termo irmãos. Por exemplo, alguns acham que os irmãos de Jesus eram na realidade filhos de um casamento anterior de José. Mas a Bíblia mostra que Jesus herdou de José o direito legal ao reinado prometido a Davi, conforme 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 e 13 e Lucas capítulo 1, versículo 32. Se José tivesse filhos mais velhos do que Jesus, o primeiro filho teria sido o herdeiro legal e não Jesus. Será que o termo irmãos poderia se referir aos discípulos de Jesus? Ou seja, irmãos espirituais? Essa ideia entra em conflito com as Escrituras, porque a Bíblia diz que houve um tempo em que seus irmãos não estavam exercendo fé nele, o que certamente não pode se aplicar aos discípulos de Jesus. João capítulo 7, versículo 5. Em outro versículo, a Bíblia menciona separadamente os irmãos e os discípulos de Jesus. João capítulo 2, versículo 12. Outra teoria afirma que os irmãos de Jesus eram na realidade seus primos. No entanto, as escrituras gregas usam palavras diferentes para irmão, parente e primo. Lucas capítulo 21, versículo 16, Colossenses capítulo 4, versículo 10. Muitos eruditos bíblicos declaram que, ao falar dos irmãos e irmãs de Jesus, a Bíblia está se referindo aos irmãos e irmãs carnais dele. Por exemplo, o livro de Comentário Bíblico do Expositor, em inglês, declara: o modo mais natural de entender o termo irmãos é que ele se refere aos filhos de Maria e de José, e, portanto, aos irmãos de Jesus por parte de mãe. Veja também os livros The Gospel According to St. Mark, segunda edição de Vincent Taylor, na página 249, e a marginal Jill Hettingin, The Historical Jesus, de John Paul Meyer, volume 1, páginas 331 a 332. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhe, e quem não se inscreveu, aproveite para se inscrever e não se esqueça de ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que postarmos algum vídeo novo aqui no canal. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.